Sou feliz por ter o prazer de ouvir os outros sem reclamar. É o mantra de hoje do livro Mantras de Vida, de Loester, psicografado por João Nunes Maia. Livro dos Espíritos. Eu vou primeiro ler o comentário de Kardec, que faz a definição da letargia e da catalepsia. A letargia e a catalepsia derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade do movimento por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Diferem uma da outra em que na letargia a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. Na catalepsia fica localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, de sorte a permitir que a inteligência se manifeste livremente, o que a torna inconfundível com a morte. A letargia é sempre natural. A catalepsia é por vezes espontânea, mas pode ser provocada e suprimida artificialmente pela ação magnética. Então, a questão 424 pergunta: por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se desfazerem e restituir-se à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? Sem dúvida, e todos os dias existem prova disso. O magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. No Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem se chama "Não vim trazer a paz, mas a divisão". Não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada, porque vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Essa passagem está em Mateus, capítulo 10, versículos 34 a 36. Vim para lançar fogo à terra, e que é o que desejo, senão que ele se acenda. Tenho de ser batizado com um batismo, e quanto me sinto desejoso de que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não. Eu vos afirmo, ao contrário, vim trazer a divisão, pois doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho e o filho com o pai, a mãe com a filha e a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. É a passagem que está em Lucas, capítulo 12, versículos 49 a 53. Será mesmo possível que Jesus, a personificação da doçura e da bondade, que não cessou de pregar o amor do próximo, haja dito: não vim trazer a paz, mas a espada. Vim separar do pai o filho do Vim separar do pai o filho, do esposo a esposa. Vim lançar fogo à terra e tenho pressa de que ele se acenda. Não estarão essas palavras em contradição flagrante com seus ensinos? Não haverá blasfêmia em lhe atribuírem a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não há blasfêmia, nem contradição nessas palavras, pois foi mesmo ele quem as pronunciou, e elas dão testemunho da sua alta sabedoria. Apenas um pouco equívoca, a forma não lhe exprime com exatidão
o pensamento, o que deu lugar a que se enganassem relativamente ao verdadeiro sentido delas. Tomadas à letra, tenderiam a transformar a sua missão toda de paz noutra de perturbação e discórdia, consequência absurda que o bom senso repele porque Jesus não podia se desmentir. Toda ideia nova forçosamente encontra oposição e nenhuma há que se implante sem lutas. Ora, nesses casos, a resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos, porque quanto maior ela é, tanto mais numerosos são os interesses que fere. Se for notoriamente falsa, se a julgam isenta de consequências, ninguém se alarma, deixam-na todos passar, certos de que lhe falta vitalidade. Se, porém, é verdadeira, se assenta em sólida base, se lhe prevê em futuro, um secreto pressentimento adverte os seus antagonistas de que constitui um perigo para eles e para a ordem de coisas em cuja manutenção se empenham. Atiram-se, então, contra ela e contra os seus adeptos. Assim, pois, à medida da importância e dos resultados de uma ideia nova, se encontra na emoção que o seu aparecimento causa, na violência da oposição que provoca, bem como no grau e na persistência da ira de seus adversários. Jesus vinha proclamar uma doutrina que solaparia pela base os abusos de que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Imolaram-no, portanto, certos de que, matando o homem, matariam a ideia. Esta, porém, sobreviveu porque era verdadeira. Engrandeceu-se porque correspondia aos desígnios de Deus, e, nascida num pequeno e obscuro burgo da Judéia, foi plantar o seu estandarte na capital mesma do mundo pagão, em face dos seus mais encarniçados inimigos, daqueles que mais porfiavam em combatê-la, porque subvertia crenças seculares a que eles se apegavam muito mais por interesse do que por convicção. Lutas das mais terríveis esperavam aí pelos seus apóstolos. Foram inumeráveis as vítimas. A ideia, no entanto, avolumou-se sempre e triunfou, porque como verdade sobrelevava as que a precederam. É de se notar que o cristianismo surgiu quando o paganismo já entrara em declínio e se debatia contra as luzes da razão. Ainda era praticada pro forma. A crença, porém, desaparecera, apenas o interesse pessoal o sustentava. Ora, é tenaz o interesse, jamais cede à evidência. Irrita-se tanto mais quanto mais peremptórios e demonstrativos de seu erro são os argumentos que se lhe opõem. Sabe ele muito bem que está errado, mas isso não o abala, porque a verdadeira fé não lhe está na alma. O que mais teme é a luz que dá vista aos cegos. É-lhe proveitoso o erro, ele se lhe agarra e o defende. Sócrates também não ensinara uma doutrina até certo ponto análoga à do Cristo, porque não prevaleceu naquela época a sua doutrina no seio de um dos povos mais inteligentes da terra. É que ainda não chegara o tempo. Ele semeou numa terra não lavrada. O paganismo ainda não se achava gasto. O Cristo recebeu em propício tempo a sua missão. Muito faltava, é certo, para que todos os homens da sua época estivessem à altura das ideias cristãs, mas havia entre eles uma aptidão mais geral para as assimilar, pois que já se começava a sentir o vazio que as crenças vulgares deixavam na alma. Sócrates e Platão haviam aberto o caminho e predisposto os espíritos. Então, eu vou continuar na próxima, que ela é muito longa. E vamos para Parnaso de Além-Túmulo. A poesia é de Raul de Leone, chama-se Post-Mortem.
Depois da morte, tudo aqui subsiste. Neste além que sonhamos, que entrevemos, quando a nossa alma chora nos extremos dessa dor que no mundo nos assiste. Doce consolação, porém, existe aos amargosos prantos que vertemos do conforto celeste os bens supremos ao coração desalentado e triste. Também existe aqui a austera pena, a consciência infeliz que se condena por qualquer erro ou falta cometida. E a morte continua eliminando a influência do mal torvo e nefando, para que brilhe a perfeição da vida.